a gente já está pronto para iniciar aqui a nossa rodada de perguntas e respostas. E a mediação vai ser do Bernardo Vieira. O Bernardo já está com a gente aqui também. Todo mundo posicionado. Pessoal, bom debate para vocês. Obrigado, Alexander. Bom, primeiramente, parabenizar todos os palestrantes. Excelente conteúdo, uma manhã de muito conhecimento, muita informação relevante. E o reflexo disso é que veio muita pergunta mesmo. O público bastante interessado em saber mais aí o manejo de pragas com macrobiológicos, com microbiológicos. E um recado que eu acho que foi aí bastante importante, o manejo integrado de pragas, né? Para começar aqui a nossa sessão de perguntas, eu vou direcionar primeiro para o doutor Adenei. Veio uma pergunta aqui, doutor, perguntando se, tendo em vista que no campo teremos a sobreposição de gerações de pragas, né, pragas fazendo oposição em momentos diferentes, é melhor realizar liberação dos macrobiológicos com intervalos menores ou espaçar mais essas liberações? Excelente pergunta. Hoje a recomendação é fazer o intervalo para Telenomus podise, fazer o intervalo, 2 liberações no mínimo, e ter intervalos de 1 semana. O importante, porque apesar dessas recomendações macros, o importante é entender que você tem que ter o ovo no campo quando você vai liberar, que é aquilo que é o alvo biológico dos parasitoides, tá? Isso é importante. Isso pode variar de caso a caso. E quando você faz liberação de parasitoide de ovos dentro de manejo integrado de pragas, por isso a importância das outras estratégias, usar inseticidas apenas quando realmente o manejo indicar que é necessário. Perfeito, doutor Adenei. E nessa questão de ter o ovo, Mato Grosso, respeitando os níveis de ação, você preserva os inimigos naturais. E você tem novas gerações. Então, o fato de fazer mais liberações, ou menos, mais espaçadas, ou mais intercaladas, vai depender muito do nível de infestação que você tem no campo, tentando ser mais objetivo na resposta. Bom, pessoal, eu peço desculpa, minha internet deu uma oscilada aqui. Vocês estão me vendo, estão me enxergando, estão me ouvindo agora? Está tudo ok? Perfeito. Então, continuando aqui, o doutor Crébio, da Embrapa Dourado, ele pergunta que nós sabemos que a praga da soja não tem uma distribuição uniforme nas lavouras, mas sim localizada ou irregular. Ou seja, umas áreas têm pragas e outras não. Isso vale especialmente para percevejos, como mostram diversos estudos. Dessa forma, a liberação do parasitoide, por exemplo, o Telenomus podise, numa área que não tem o percevejo, a conexão com o Bernardo está um pouquinho complicada. Eu não sei se já dá para responder, pessoal, a pergunta, se deu para entender ou se é preciso uma reformulação da pergunta. Alguém se habilita aí a responder esse início da pergunta do Bernardo? Eu estou com a pergunta aqui, eu vou repetir ela, viu? Professora Adenei, né? Doutora Adenei, né? Isso. Excelente. Se puder ler repetir ela para mim, vai ajudar. Vamos lá. Nós sabemos que as pragas da soja não têm uma distribuição uniforme nas lavouras, mas sim localizada ou irregular. Ou seja, umas áreas têm praga e outras não. Isso vale especialmente para os percevejos, como mostram vários trabalhos de pesquisa. Dessa forma, a liberação do parasitóide, por exemplo, Telenomus podise, numa área que não tem um percevejo, ele poderia morrer, pois, como você mesmo disse, ele tem uma capacidade de busca de, no máximo, 20 metros. Então, vocês não acham que, antes de liberar os parasitóides na soja, nós não deveríamos primeiro conhecer o mapa de distribuição do percevejo na lavoura,
para assim liberarmos parasitóides somente onde estão os percevejos, é o CREB da Embrapa Dourados, do Mato Grosso do Sul. Excelente pergunta do meu amigo Kleber aí, tá? Realmente, isso é muito importante e interessante. Entretanto, o que eu preciso ter para conseguir ter essa detecção que os percevejos ainda estão nas bordas da lavoura, tá? É um monitoramento bem feito. E, infelizmente, com a baixa adoção, muitas vezes, do manejo na cultura da soja, as facilidades de um controle químico, às vezes, mais calendarizado, alguns produtores têm encontrado dificuldade de fazer monitoramento, tá? Ou reclamaram do trabalho que isso dá. Com um bom monitoramento bem feito, a infestação do percevejo começando nas bordaduras, você pode, inclusive, Bianca, e todos que estão ouvindo, fazer a liberação do Telenomus prodígio nas bordaduras, onde tem o início da infestação. E, com isso, você pode até economizar a quantidade de Telenomus prodígio sendo liberada e ser mais economia para o seu bolso. Se a gente lembrar um pouco do que era feito com os sulcos basales, há anos atrás, quando o mesar era o percevejo mais importante, era justamente isso que era feito. Então, dá sim, mas eu preciso de um monitoramento muito bem feito para ter esse timer exato da onde os percevejos ainda estão apenas na bordadura e daí fazer a liberação localizada aonde tem percevejo e, consequentemente, ovos que serão controlados pelo Telenomus prodígio. Só complementando também sua resposta, Denei, hoje em dia as tecnologias na parte de monitoramento têm avançado bastante, né? Então, a inteligência artificial aliada ao monitoramento é o futuro aí que nós vamos conseguir implementar para todas as pragas aí, seja de qual for a cultura. Então, isso vai auxiliar bastante essa previsão, né, das pragas para a gente fazer a liberação no momento mais preciso possível. Perfeito. Alguém mais quer complementar, Cibele? Não, Alexander, devido à oscilação na internet do Bernardo, eu vou fazer algumas perguntas aqui que o pessoal mandou, vou conduzir essa sessão, né, para que o máximo de pessoas tenham aí as suas respostas, as suas perguntas, quer dizer, respondidas. O Bernardo, só para avisar, desculpa, Cibele. Mas dá tempo ainda da gente fazer umas 2, 3 perguntas a mais, né? Dá sim, só para avisar, a gente está tentando reconectar o Bernardo aqui, mas prossegue com a pergunta, por favor. Tá certo, então. Veio uma pergunta aqui para a doutora Suelen, né, lá da Fundação Chapadão, e depois, se o doutora Denê ou a Bianca quiserem complementar, fiquem à vontade. Em relação ao MIP, né, a doutora Suelen mostrou o número de reduções em relação, o número de entradas, né, com produtos devido à adoção do manejo integrado de pragas. Então, essa pergunta, ela veio lá de Santa Catarina, e o produtor Gilberto, ele pergunta quantas aplicações, em média, os pesquisadores estão encontrando aí de redução com uma entrada de químico na área. Então, se a Suelen puder falar um pouquinho desses estudos que você tem feito, como que tem sido a efetividade do uso do controle biológico, ou também, né, explanar os benefícios de se utilizar, mesmo não tendo diminuição do número de entradas de químicos. Obrigada, Cibele, pela pergunta, o produtor também, é uma pergunta bem pertinente. Normalmente, nos trabalhos, a gente observa uma redução de pelo menos 50%, quando você consegue fazer o monitoramento, né, e posicionar desde que você tenha uma pressão de praga. Claro que você vai identificar esse problema, né, logo no início, então você não vai ter uma pressão tão elevada da praga. É possível reduzir, né, até 50% na maioria dos casos, em outros casos até mais do que isso também é possível, né, mas em média, né. E eu acredito que, com relação à associação, Cibele, que você complementou a pergunta, né, eu particularmente, como venho observado nos trabalhos que eu venho conduzido, acredito muito no controle associativo também de ferramentas, né, o biológico junto com o químico. Hoje nós sabemos
que os produtos podem, as pragas podem apresentar resistência a vários grupos de inseticidas. Nós precisamos preservar as moléculas que temos no mercado, né? A gente sabe que não tem muita coisa nova por vir em termos de moléculas novas, né? E sim só formulações, misturas de produtos. Então, acho que o controle biológico ele tem de vir para ficar, né? E, se possível, aí, no maior número de associações ou pulverizações possíveis, né? Tá certo, então. O Bernardo, ele se restabeleceu aqui. Desculpe, Voltou? o Sibeli, aí o doutor Adnei, eu acho que tem algo a acrescentar. Isso, só pegando um gancho na resposta já, né, colocada, os resultados aqui do Paraná são semelhantes, 50% a 55%. Eu só queria ressaltar uma coisa importantíssima que a gente tem em mente. O manejo integrado de pragas, a função principal dele não é reduzir o uso de inseticidas, é fazer a aplicação cirúrgica, fazer a aplicação quando é necessária, no momento necessário, para se ter os melhores benefícios dela. Tá? Entretanto, quando não se faz manejo, eu acabo usando inseticida abusivamente, quando se compara com a área de manejo, a gente tem esses resultados, 50%, 55% de redução de uso de química fazendo o manejo químico. É porque é apenas nesses momentos, realmente, que eles eram necessários. As outras 45%, 50% das aplicações foram, na verdade, jogadas fora. Gastos desnecessários que aplicaram. Por quê? Porque os inseticidas eles não previnem as pragas. Quando bem usados, o que eles fazem? Eles controlam a praga. Tá? Então, isso que é importante. E sim, com a entrada agora dos biológicos, essa redução tende a ser até maior. Por quê? Porque os biológicos se está liberando organismos vivos, eles continuam vivos lá no campo. Então, o potencial do biológico, aí, reforçando o NIP, é de reduções, potenciais de redução até maiores, porque são organismos que continuam vivos lá, se multiplicando e controlando as pragas. Tá? É só ressaltar esses dois pontos. Obrigado. Não, e essa complementação ela foi extremamente importante, porque a gente vê como o controle biológico ele atua no manejo de resistência, inclusive preservando as moléculas que nós temos atualmente. Nesse sentido de misturas, acho que o Bernardo ele já voltou conosco, né? O Bernardo está com a conexão restabelecida. Eu acho que tem mais duas perguntas em relação a isso. Se você puder continuar, Bernardo, passar para a gente um pouco das dúvidas do pessoal que está nos assistindo. Oi, Sibeli. Bom, primeiro, peço desculpa a todos, eu tive uma oscilação aqui da internet, mas eu subi numa árvore agora, estou pelo celular, eu acho que agora não cai mais. Mas, dando sequência aí, a questão dessa mistura e de fazer o manejo integrado, né, geram bastante questionamentos aí sobre como que é a melhor estratégia, né, porque a gente está falando muitas vezes de usar micro-organismos vivos ou macro-organismos vivos, associando com moléculas químicas que têm como objetivo, muitas vezes, matar esses micro e macro-organismos, né? E como que deve ser essa estratégia de utilização de defensivos químicos com esses macro-organismos, se o Dr. Adnei e a própria Bianca puder comentar, e depois, fazendo aí a complementação na estratégia de micro-organismos, a doutora Suelen e a Sibeli, fazendo aí até o comentário do que o Grupo Vitia faz, pensando nesse aspecto. Só dando início aqui, eu acho que é importante, primeiro, se pautar no uso do químico quando apenas for necessário, quando a amostragem e os níveis de ação indicarem que é realmente preciso. E daí, dentro da escolha dos químicos a serem utilizados, escolher aqueles que são mais seletivos. Por isso, a importância de trabalhos como foi apresentado pela Sibeli, mostrando a compatibilidade, a seletividade dos inseticidas. Tá? Eu acho que esses dois pontos são primordiais. Quando o controle biológico iniciou, era mais difícil, porque você tinha um inseticida biológico, ocorria outra praga, você precisava entrar com químico. Com a pesquisa do controle biológico crescendo,
aumenta o portfólio disponível. Então, se eu tenho um percevejo, eu tenho opções biológicas. Se eu tenho uma lagarta conjuntamente, eu tenho uma outra opção biológica que eu, na maioria das vezes, a compatibilidade, mesmo a Sibeli ressaltando muito bem, que é importante estudar, é muito mais compatível dois biológicos do que um químico com biológico. As chances, pelo menos, são maiores. Então, por isso é importante continuar investindo em pesquisa para que cada vez a gente tenha um portfólio de controle biológico maior e maior. Isso vai facilitar também essas interações em campo. Era isso. Perfeito. Doutora Bianca, se puder complementar aí por parte da JB. Bernardo, acho que já foi bem falado aí pelo doutor Adenei, né? O que eu acredito na prática, né, quando a gente está fazendo a parte das aplicações dos macrobiológicos, né, junto com outros manejos no campo, primeiramente, respeitar o ciclo de vida do parasitóide. Então, você tem que saber, você tem que entender como é que ele age, né, para você fazer as aplicações, intercalar com as aplicações químicas, né? Então, essa biologia, ela é um conceito que ela é importante e ela é fácil de fazer para a gente poder ter maior sucesso nas liberações, né? Então, com isso, a gente consegue fazer todo o manejo, né, sem afetar o parasitóide e também garantir aí a eficiência das aplicações no controle de pragas, tá? Perfeito. E, doutora Suelen, e pensando agora nesse manejo de defensivos químicos com micro-organismos, como que a gente deve pensar esse manejo? Microfone. Obrigada. Bernardo, realmente, quando a gente pensa no manejo associativo, né, eu costumo utilizar esse termo aqui, a gente precisa pensar, nós estamos utilizando um inseticida químico, né? Então, tem que voltar o foco para o inseticida biológico, o horário de pulverização, por exemplo, né? A gente precisa trabalhar com ausência de luz, com condições de umidade, né, de temperaturas ideais para que a gente tenha esse produto performando, senão não adianta só misturar o biológico com o químico e pulverizar convencionalmente e achar que ele vai entregar para nós uma efetividade, porque não vai. Então, nós precisamos pensar, né, nessa questão da mistura, respeitar a ordem das misturas, a questão do pH de cauda, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com bacilos, né, a gente tem que ter o pH, porque não podemos ter a quebra da molécula, né, do cristal antes da ingestão da lagarta, né? É lá no mesêntero, lá no intestino da lagarta, após a ingestão, que essas proteínas vão ser desencapsuladas e vão se ligar, né, com as células da membrana ali do intestino médio. Então, precisa ter todo esse acompanhamento técnico, né, para fazer essa associação também. Perfeito. E nesse sentido, Sibeli, o que o Grupo Vitia tem feito aí para garantir esse sucesso aí dessa integração de ferramentas? Bom, Bernardo, em relação ao nosso trabalho, né, a primeira coisa que o Grupo Vitia tem feito é levado informação para o produtor, né? Levado informação em relação ao melhor horário de aplicação, acompanhando este produtor, né, nessas aplicações, acompanhando os nossos parceiros em relação também a essas aplicações, para que as ferramentas biológicas, de fato, elas funcionem no campo. Outro trabalho que nós temos feito é levado uma equipe altamente preparada também para campo, para auxiliar a nossa equipe de vendas, né, que é uma equipe formada por mestres, doutores, entomologistas, né, de desenvolvimento de mercado, que tem consigo já as tabelas de compatibilidade, então consegue dar uma informação clara em relação ao que pode ou não ser adicionado junto da cauda de pulverização. Eu mostrei na minha apresentação, né, um pouquinho dessa tabela, na verdade foi uma página só, para exemplificar, né, os casos em que um fungicida, ele é compatível mesmo com produtos à base de fungos, ou um inseticida é incompatível ou compatível, e até mesmo essas compatibilidades em relação a outros produtos que anteriormente nem eram tão estudados, como, por exemplo, fontes nutricionais e também adjuvantes. Então, eu ressaltei na minha apresentação e ressalto agora também nessa sessão de debate a importância de se conhecer
a compatibilidade dos biodefensivos com os adjuvantes. E aí, por essa razão, né, por responsabilidade mesmo, nós desenvolvemos um adjuvante altamente compatível, que eu também apresentei durante aquele resultado, né, de aplicação do Metaturbo para manejo de percevejo. Então, são basicamente essas ações que a gente tem visto que tem feito a diferença no campo, porque dá segurança para o produtor na hora da utilização. Outro ponto também, Bernardo, que você comentou, e eu já gostaria aqui de dar minha pequena contribuição, é em relação à compatibilidade entre os produtos biológicos, né? Muito é questionado em relação a isso. Eu posso misturar qualquer produto de origem biológica? E a gente sabe que não. Alguns produtos são altamente sinérgicos, outros não. Mas quando a gente fala de micro e macro, nós vemos que em áreas onde a gente faz o manejo com microbiológicos, a população de inimigos naturais ela aumenta bastante. Então, se o doutor Adenei ou a doutora Suelen quiser também complementar, e até mesmo a Bianca, essa questão que eu comentei, né, das áreas em que a gente aplica o inseticida biológico, mesmo sendo a base de fungos entomopatogênicos ou de bactérias, a gente tem uma elevação da população de inimigos naturais, de parasitoides e de predadores também, mostrando que o sistema ele fica em harmonia, né? A natureza ela é muito fantástica, né? Os macro e micro conseguem conviver nesse ambiente. Fantástico. Até comentando um comentário, falando sobre um comentário que o Dr. Amarildo Pazini fez no YouTube, que justamente agora a próxima etapa é a gente preservar esses organismos que a gente está aplicando a campo e preservar esses inimigos naturais que a gente está aplicando a campo, né? Eu acho que essa é a próxima etapa aí do manejo de pragas, né? A gente conseguir praticamente entrar somente com defensivos químicos em uma situação que foi estritamente necessária, né? Já seguindo para o final, infelizmente a gente já está um pouquinho adiantado aí do horário, mas eu queria bater nesse ponto sobre o manejo integrado de pragas, que eu acho que foi um dos temas importantes que foi abordado aqui, né? E o Dr. Adnei mostrou ali um trabalho, ele deixou claro que não é somente isso, o manejo integrado de pragas, mas ele mostrou um trabalho que eu achei fantástico, que foi a comparação entre o número de aplicações em inseticida químico e o manejo integrado. Dr. Adnei, se puder fazer mais uma vez esse comentário sobre a questão do manejo integrado, como que a gente consegue ser mais eficiente na aplicação dos defensivos e das ferramentas corretas, já aí fazendo suas considerações finais. Perfeito. Nós estamos vivendo tempos que cada vez mais sustentabilidade vem sendo cobrado, não só no mercado nacional, mas principalmente no mercado internacional da soja. Então, nós temos que nos adaptar e produzir soja hoje. Produzimos soja sustentável, sim, mas temos que produzir cada vez mais sustentável. E uma das estratégias importantes para isso é usar menos agrotóxico. Como fazer isso? Através do manejo integrado de pragas, que você consegue utilizar de forma cirúrgica, usar o manejo quando é preciso. Isso dá mais economia para o produtor, isso traz mais sustentabilidade, isso reduz surtos de pragas secundárias que a gente vê, outros problemas, além de garantir um alimento com melhor qualidade. O controle biológico vem exatamente para fortalecer esse manejo integrado de pragas. Hoje é uma das ferramentas que crescendo e se tornando cada vez mais forte, como tem sido ocorrido nos últimos anos, vem aí fortalecer e facilitar para o agricultor fazer o seu manejo integrado de pragas de forma precisa, aumentando a sua lucratividade, reduzindo gastos e deixando o seu produto cada vez mais de melhor qualidade. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. O sucesso do controle biológico, ele depende da adoção do MIP, assim como o sucesso do MIP depende da adoção do controle biológico. E hoje, o sucesso, o futuro da nossa sojicultura, com certeza depende do MIP, depende da adoção dessas tecnologias limpas. Fantástico. A doutora Suelen também apresentou um trabalho
nesse mesmo sentido, né, que a gente consegue ser eficiente com a adoção de ferramentas biológicas, microbiológicas, associado também às ferramentas químicas. Doutora Sueli, também, se puder fazer uma consideração final sobre esse tema. Obrigada, Bernardo. Quando nós, entusiastas do controle biológico, nós precisamos pensar em custo, né? Então, para o produtor, né, o que ele precisa para executar o controle biológico, além, né, de ter essa aceitação, né, pelas tecnologias, né, acompanhamento técnico, como a Cibele falou, né, para que ele aprenda a trabalhar com isso, que a gente tem que pensar em custos, né? Então, o MIP vem, né, nesse sentido, e os trabalhos demonstram que é possível economizar, né? Foi isso que eu tentei, a mensagem que eu tentei trazer, para que a gente possa ter a viabilidade, não só técnica, mas também econômica do controle biológico, né? Então, a mensagem é essa, que a gente busque atender o produtor também economicamente, né? Que seja viável do ponto de vista do custo de produção, né? Que a gente sabe que é cada vez mais alto, e ele não pode correr riscos, né? Então, o foco também das pesquisas na questão do custo para o produtor. Então, essa mensagem também eu gostaria de deixar para eles, né, que a gente está fazendo esse trabalho, mas a gente vai buscar também adequar isso ao cenário do produtor, que isso é muito importante. Fantástico. É de fato ser sustentável, né? Sustentável não é somente ser ambientalmente correto e socialmente aí correto, mas também tem que ser economicamente viável, né? Então, realmente, estamos no caminho certo. Já me passaram aqui que a gente vai ter que encerrar, que estamos um pouco adiantados aí do horário, mas eu queria mais uma vez pedir desculpa pela oscilação aqui de sinal e agradecer enormemente a todos que participaram, enviaram suas perguntas, a todos os palestrantes pelas palestras e pelas excelentes respostas. Um abraço a todos.